Você está gastando muita energia e tem andado muito ansioso e preocupado. Alguns aqui estão até lidando com queda de cabelo, gastrite nervosa. Tem pessoas aqui nessa noite que, se a introdução da mensagem não fosse exatamente como essa que o Espírito Santo de Deus está botando em minha boca, você diria: Deus não fala mais comigo. Remaia, calabarachuri, remaia. E Ele está trabalhando, aí fica você agoniado e não dorme. Deus diz: estou eu aqui velando para cumprir minha palavra, e você sem dormir. Olha para alguém aí agora e diga: vai dormir. Essa noite tu vai dormir, tu vai dormir, tu vai dormir. Vai dormir, porque Deus está com os seus olhos atentos para cumprir tudo o que Ele te prometeu. Ai, Camila, mas eu não sinto isso. O que eu sinto é que eu estou sozinha. O que eu sinto é que nada vai dar certo. Quem está falando isso é a sua alma. E a alma, ela é frágil e emocional. Enquanto você for governado pelos seus sentimentos, seu cabelo vai continuar caindo. Enquanto você for governado pelos seus sentimentos, seu estômago vai continuar doendo. Por que eu sinto, Camila, que uma coisa ruim vai acontecer toda hora? E por que eu sinto, Camila, que a minha vida vai desabar a qualquer momento? Porque você está andando confiado no que você sente. Você deveria estar andando confiado no que a palavra de Deus diz. Oh, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. É nele que eu confio. É nele que eu confio. É nele que eu confio. É no que Ele disse ao meu respeito. Não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou pensando, é o que Deus determinou sobre mim. Gente, vamos ao texto sagrado. Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 19. Glória a Jesus. Como é bom estar aqui, irmãos. Como é bom estar onde Deus está. Não é todo lugar que Deus está, mas aqui Deus está. Como é bom estar aonde Deus está. Eu, para querer fortalecer as pessoas, sempre ter uma palavra de ânimo. Eu me lembro que eu encontrava muita gente na caminhada e para todo mundo eu sempre dizia assim: Deus é contigo, Deus é contigo. Eu sempre dizia isso para as pessoas. Qualquer pessoa que eu encontrasse, em qualquer circunstância, eu dizia isso para animar a pessoa, né? Eu dizia: olha, Deus é contigo, Deus é contigo. Aí um dia, Deus disse assim para mim: para, porque eu não sou com todo mundo, não. E aí Ele me levou ao Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus dá uma definição ali de como Ele opera no reino, né? E Ele diz assim: meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Toda vara que estando em mim e dá fruto, essa eu podo para que ela dê mais fruto. E toda vara que estando em mim não dá fruto, essa eu corto, para que seja lançado no fogo. E isso ampliou a minha perspectiva sobre com quem Deus é e com quem Deus não é. Então, quando eu digo que eu estou feliz porque Deus está aqui, é porque Deus está mesmo. De acordo com essa analogia que Jesus faz entre nós, Ele e a videira, pode abaixar um pouquinho, viu? Essa igreja é tão boa que todo lugar que a gente vai, a gente implora som. Aqui a gente tem que pedir para abaixar um pouquinho, de tão bom que é. E aí, de acordo com essa analogia, você vai entender Jesus dizendo que dois tipos de vara estão na mesma videira, não é? Quem é a videira no contexto, não é Ele? Ele diz: meu Pai é o agricultor. Então, assim, Deus é o agricultor. Jesus é a videira. E nós somos quem? As varas. E aí, nessa mesma videira que é Jesus, tem dois tipos de ramos, dois tipos de vara. Uma que dá fruto e a outra que não dá fruto. Agora, olha o que é interessante. Como pode os dois tipos de vara estarem enxertados na mesma videira e uma categoria dá fruto e outra não dá? Como pode, se estão todos na mesma videira? Estão todos sendo regados igualmente, alimentados igualmente, nutridos igualmente, enxertados no mesmo tronco. Então, por que uma parte dá fruto e a outra parte não dá fruto? Aí Jesus vai explicar. Ele vai dizer assim:
se vós estiverdes em mim. Aí vamos lá, todas estão nele, sim ou não? Sim ou não? Sim, gente, todas estão nele. Se vós estiverdes em mim, então vou perguntar de novo, estão todas nele, sim ou não? As que dão fruto e as que não dão fruto, não é? Aí olha o que ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e isso será feito. Então quem produz, quem está nele, não apenas, mas quem tem a palavra dele. Então o que Jesus está dizendo? Não basta vocês estarem em mim, eu preciso estar. O que a gente aprende com isso? Que há muitas formas de nós estarmos em Deus, mas só há uma forma de Deus estar na gente. E isso é muito sério, porque quando a gente vê todo mundo em Deus, a gente pensa, Deus é com todo mundo. Não, todo mundo pode ser com Deus, mas isso não determina que Deus é com todo mundo. E por que não determina? Porque há um crivo para que Deus seja reconhecido em você. E que crivo é esse? É a palavra. O que ele está dizendo? Você está em mim é apenas o começo, mas não é o suficiente. Eu também preciso estar em. Então não é o quanto você conhece de mim, mas é o quanto eu me conheço em você. O quanto eu me identifico em você. O quanto a minha palavra está em você. Oh, aleluia, aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesta noite o Senhor está dizendo, eu sei quantos de vocês estão em mim. Mas faça com que nesta noite, através da palavra, eu me veja, diz o Senhor, em vocês. Porque se isso acontecer, quando o culto acabar, você vai continuar dando fruto. Quando o dia mau chegar, você vai continuar dando fruto. Quando a noite chegar, o sol da justiça vai continuar brilhando dentro de você. Então não seja como a maioria das pessoas que acredita que por conhecerem a Deus também serão conhecidas dele. Porque, gente, é uma verdade que precisa ser dita e eu não posso mentir. Essa não é a realidade, é o próprio Jesus que mais uma vez vai dizer, naquele dia muitos se aproximarão e dirão, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu operei prodígios, sinais, maravilhas. Aí eu te pergunto, é ímpio que usa o nome de Jesus para expulsar demônio? Aí eu te pergunto, é não crente que impõe as mãos nos outros para fazer oração em nome de Jesus? Então Jesus está falando com quem, gente? Com quem conhece Ele, com quem é crente em Jesus. Aí olha o que ele diz, naquele dia muitos ouvirão, apartai de mim malditos, porque eu nunca vos conheci. Mas eles conheciam ele, sim ou não? Realizavam milagres no nome dele, sim ou não? Tinham dons por causa do poder do nome dele, sim ou não? Manifestavam maravilhas no nome dele, sim ou não? Expulsavam demônios e operavam milagres, sim ou não? Mas olha o que Jesus está dizendo, eu nunca vos conheci. O que ele está dizendo? Vocês estavam em mim, mas eu nunca estive em vocês. Por isso Davi dizia, escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Olha para quem está do teu lado e diga assim, recebe a palavra. Olha para ele ou para ela, você que está na tenda aí fora, olha para alguém agora e diga, não escuta só não. Diga, recebe, guarda no coração, aleluia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Guarda a palavra do Senhor e Ele te guardará na hora da tentação. Guarda a palavra do Senhor e Ele te guardará no dia mau. Guarda a palavra do Senhor e céus e terras passarão, mas você será preservado, porque a palavra do Senhor nunca há de passar. Quem está entendendo? Diga amém. Essa igreja está celebrando 14 anos porque está debaixo de palavra. Oh, aleluia. Olha aqui para mim. Você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar onde Deus quer te levar. Você só precisa de uma palavra. Se você tiver a palavra de Deus, você tem tudo. Tudo. Você tem tudo se você tiver a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos à palavra, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, versos 23 em diante. Diz assim o texto,
Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só de alto a baixo. E disseram uns aos outros, verso 24, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, verso de número 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, ele disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Verso 31, gente. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem tirados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele havia sido crucificado, mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram, para que se cumprisse a escritura. Vamos lá, essas coisas aconteceram, para que se cumprisse a que dizia, nenhum dos seus ossos será quebrado. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus, você que pode. Faça isso aí agora. Tome seu assento glorificando a Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar aqui e você complete aí. Eu vou dizer assim, olha, você só precisa de uma e você vai dizer palavra. Amém? Você não precisa de todo o dinheiro que você acha que precisa para chegar onde você sonha. Sabia? Você está gastando muita energia e tem andado muito ansioso e preocupado. Alguns aqui estão até lidando com queda de cabelo, gastrite nervosa. Tamanha ansiedade de conquistar e de chegar e de viver o cumprimento da promessa que Deus falou, como se fosse você que fizesse cumprir o que Deus disse. Você acha que você tem que ser melhor o tempo todo, você acha que nada do que você tem é o suficiente para que Deus cumpra a palavra que Ele liberou na sua vida. Tem gente que entrou hoje aqui muito triste, enquanto eu falo, você não consegue conter as lágrimas, porque você vê tanta incapacidade em você, diante da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, que você pensa que vai ser impossível isso que Deus falou sobre você, sobre tua casa, sobre teus negócios, sobre a tua família, o futuro que Deus projetou no plano que Ele tem para a tua vida. Você acha que é impossível a realização dessas coisas? Não porque você não crê que Deus é capaz de fazer, mas porque você não se acha em condições de receber, porque você nunca está à altura do que Deus disse. Você nunca ora o suficiente, você nunca jejua o suficiente, você nunca lê a Bíblia o suficiente, e sendo muito sincera acerca do que o Espírito de Deus está me movendo a ministrar aqui nessa noite, você entrou hoje aqui muito mais movido por culpa do que por devoção. Você hoje aqui, se tivesse um carro zero para você levar para casa e redenção, você escolheria redenção. Se hoje talvez alguém te oferecesse $1 milhão para aqueles que são conscientes do que deveriam estar fazendo e sentem e sabem que não estão fazendo,
e eu oferecesse para eles hoje, olha, você tem a opção de sair daqui com R$1 milhão ou de sair daqui com o perdão, com a redenção divina completa, sem esse peso de culpa, sem essa sensação de alma esmagada diante dos seus delitos e dos seus pecados. Para quem tem consciência do que isso significa, existem pessoas aqui que diriam na hora, eu quero redenção. Eu quero dormir em paz, eu não quero mais acordar todos os dias e sentir que eu estou em dívida com Deus, em dívida com a igreja. Eu não quero mais me sentir ingrato diante das tão gloriosas promessas que Deus tem feito e da tamanha graça e bondade e misericórdia que Ele tem derramado sobre mim. Tem pessoas aqui nessa noite que, se a introdução da mensagem não fosse exatamente como essa que o Espírito Santo de Deus está botando em minha boca, você diria, Deus não fala mais comigo. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, eu ainda falo contigo. E quando eu ministrei a minha palavra sobre você, quando eu te fiz uma promessa, quando eu declarei qual era a minha vontade e qual era o meu plano para a sua vida, eu não estava contando com a sua capacidade, porque eu não sei se você lembra, eu não escolhi as coisas que são, eu escolhi as que não são. Eu não escolhi as competentes e incríveis e maravilhosas. Eu não sei se você lembra, mas está na minha palavra. O Senhor está falando diretamente a alguém aqui nessa noite. E Ele está dizendo, eu escolhi as coisas desprezíveis. Escolhi as que não são para confundir as que são. Escolhi as fracas para confundir as fortes. Escolhi as loucas para confundir as sábias. E aí você se olha diante da sua incapacidade da realização e do cumprimento de uma promessa. Você se olha e se vê incapaz diante da vocação, do convite que Deus tem te feito para esse novo tempo, para a tua vida. Irmãos, eu estou olhando aqui, Deus está falando comigo. Tem gente aqui que está revoltado em si, não é com Deus. É em si, porque não aguenta mais repetir os mesmos ciclos de frustração. Não aguenta mais pedir perdão pelos mesmos pecados. Não aguenta mais reclamar da própria fraqueza. E o Senhor está dizendo, eu nunca te chamei baseado no que você podia me oferecer, mas baseado em quem eu podia ser em você. Não te pedi ouro, não te pedi dinheiro, não te pedi grande capacidade, te pedi apenas disponibilidade. Então Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo, não negue aquilo que eu ainda tenho para fazer na sua vida, só porque você não se enxerga como eu já te vejo, só porque você não se enxerga como eu já te olho. Olhe para alguém aí agora, eu vou te pedir uma gentileza, você vai segurar a mão da pessoa que está do seu lado aí agora, pegue na mão de alguém aí agora, segure a mão de alguém aí, mas não segure requenguela não, meio fraquinho, porque é complicado você segurar na mão de alguém, porque é constrangedor. Então se você fizer isso sem poder, se você fizer isso sem graça, a pessoa vai segurar sua mão doido para soltar, mas aperta a mão dessa pessoa aí na tenda, obedece o comando, irmão, crê em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Segure na mão da pessoa que está do seu lado e faça ela perceber do lado de quem Deus colocou ela hoje. Faça ela perceber que isso aqui não é um entretenimento, não é uma social, uma reunião ocasional, não. Segure a mão dessa pessoa e faça ela perceber que Deus colocou ela do lado de um profeta, de uma profetisa do eterno. E de mãos dadas com essa pessoa, diga assim para ela, você tem palavra. Diga, você tem palavra, e quem tem palavra tem tudo o que precisa para chegar aonde Deus disse que você chegaria. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você está debaixo da minha palavra. Não é sua competência, não é o seu ofício, não é o seu sucesso, não é o seu currículo que tem o poder de determinar até onde você pode chegar. E está na hora de você começar a compreender isso. Porque senão você vai se tornar vulnerável e isca fácil da depressão o tempo todo. Por que isso está acontecendo? Porque estamos tributando crédito ao nosso mérito e não à graça de Deus. A gente não era nada
Nada vezes nada, e nem sabia o que poderíamos ser. Aí conhecemos um Deus que nos deu capacidade de sonhar. Entregou uma palavra na nossa vida e mostrou que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Começamos a viver algum nível de avanço. E ainda que você não esteja onde você gostaria de estar, você sabe que já não está onde um dia você esteve. Deus te tirou de lá. Você sabe disso. E aí dentro dessa realidade de onde Deus te tirou, você começou a ser capaz de fazer coisas que você não sabia que ia dar conta. Vamos falar a verdade. Tem gente aqui que hoje canta e não cantava, ora e não orava. Gente aqui que nunca imaginou que um dia poderia servir a Deus. Gente aqui que nem de crente gostava, de igreja então passava de longe. E hoje você alcançou um nível de sabedoria, um nível de entendimento. E não estou falando apenas do âmbito espiritual ou religioso, mas portas foram abertas, transformações estão sendo alcançadas. Tem pessoas aqui que eram dominadas pelo vício da bebida e hoje não sentem vontade nenhuma de colocar nenhuma gota de álcool na boca. E não é porque a igreja diz pode ou não pode, é porque o Filho do Homem, quando liberta verdadeiramente, você se torna livre. Então você tem consciência de que não está onde um dia esteve. E por ter caminhado até onde hoje e agora você quer chegar, num nível de projeção de futuro, de destino, de romper, você se vê sendo capaz de fazer coisas que outrora, um dia, você nunca acreditou que seria capaz. Só que ao invés de entender que tudo foi graça, bondade e misericórdia, você começa a acreditar que teve muito do seu esforço. E até é verdade, o problema é que você está dando tanto mérito para isso, que agora, para entrar nessa transição de novo nível, você está querendo confiar nesse mérito de alguém que agora tem currículo. De alguém que agora diz, olha onde eu estava e olha onde eu estou. E Deus está olhando para mim e para você nessa noite dizendo, olha onde você estava e olha onde você está. Se não fosse a minha mão, se não fosse a minha palavra, se não fosse a minha voz, se não fosse a minha promessa, se não fosse a minha unção, quebrando julgos, cadeados, ferrolhos, portas de bronze. Desculpa com todo respeito, mas Deus está dizendo, não foi tua network, eu criei as oportunidades para você. Você não é a chave que você pensa, não. Eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Deus está dizendo, naquela época, você era tão incapaz, tão incapaz, tão incapaz, que você sabia que verdadeiramente tudo era eu. Mas à medida que eu fui te transicionando de nível, e por ver realmente uma transformação na sua caminhada, você agora entra em crise, porque você quer ser melhor do que fui, do que já foi. Quando na verdade para Deus você é exatamente ainda a mesma pessoa. Porque quando você não era nada e pensava que Deus não podia te escolher porque você não era nada, Ele já havia te escolhido e estava preparando lugar entre os príncipes para te colocar. Só que agora, porque o cenário mudou, você acha que você tem que mudar também. No sentido de achar que é a sua capacidade que vai te fazer romper e te levar mais além. Mas aí Deus parou a gente hoje aqui nesses 14 anos para dizer, ainda é a minha palavra que pavimenta o teu caminho. Ainda é a minha palavra que prepara a estrada a qual você vai entrar. Ainda é a minha palavra que liberta. Ainda é a minha palavra que te guia. Ainda é a minha palavra que te sonda. Ainda é a minha palavra que te sustenta. Tua casa não caiu, não é porque ela é forte, é porque ela está debaixo da minha palavra. Teu ministério não sucumbiu, não é porque ele é forte, é porque ele foi forjado debaixo de palavra. A tua empresa ainda não faliu, não é porque ela é maravilhosa, é porque ela surgiu debaixo de palavra. E aquilo que está debaixo de palavra, meu irmão, não deteriora. Você vai ver João escrevendo as cartas às 7 igrejas da Ásia, e a cada uma ele tem uma palavra de advertência. E então de repente ele vai chegar a uma que não há advertência, mas somente elogios. Ele vai escrever agora a carta à igreja de Filadélfia. E é interessante porque Filadélfia é uma igreja pequena. Filadélfia não é como Éfeso. Filadélfia não é como uma daquelas grandes igrejas suntuosas. Pelo contrário, cada vez que o governo mudava, cada vez que os reinos mudavam, derrubava. Historicamente falando, Filadélfia foi derrubada pelo menos 3 vezes. Por isso, quando o Senhor envia a carta por intermédio de João, a igreja que estava em Filadélfia, ele começa dizendo assim, tendo pouca força. Por que pouca força? Porque o sistema político
político da época conseguia, a cada vez que o governo mudava, derrubar aquela igreja. Na verdade, derrubava a construção, mas não derrubava eles como núcleo eclesiástico. Por isso eles sempre se reerguiam, eles sempre se levantavam. Agora, quando o Senhor entrega a palavra para João entregar a carta a eles, ele vai dizer: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Aonde está a força de Filadélfia? Na palavra. Aonde está a fidelidade de Filadélfia? Na palavra. Porque passam por cima de Filadélfia e ela ressurge das cinzas, como se fosse improvável, e ela aparece novamente por causa da palavra. Olha o que o anjo vai dizer, o que o Senhor vai dizer acerca de Filadélfia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso eu também te guardarei da tentação que há de vir assolar todo mundo. Olha isso, gente, olha isso, gente, tendo pouca força. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que para chegar onde Deus quer e ser quem Ele quer que nós sejamos, não é a força, não é o braço que nos garante isso. A igreja nunca foi a força que o mundo precisa, nunca. A força do sistema político, ele está na mão do maligno. Foi-lhe dado esse nível de autoridade, não só esse, qualquer área financeira, e por que não dizer até em certo nível religiosa. Está tudo na mão e na força do maligno. Agora, o que está conosco? A palavra, a verdade. Então veja, a força está na mão do príncipe deste século. Por isso, ele tem poder para cegar o entendimento de muitas pessoas, para que jamais cheguem ao conhecimento da verdade. Mas para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E como é que ele desfaz essas obras? Ele desfaz da seguinte maneira: manifestando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa, gente? É a verdade da palavra. Porque quem é a verdade? A verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Quando João vai escrever sua biografia, a biografia de Jesus no seu livro, diferente de Mateus, diferente de Marcos, diferente de Lucas, ele não vai se ater ao nome do Pai nem da mãe de Jesus. Ele vai direto no cerne. Ele vai dizer assim: no princípio era o verbo. Verbo é o que, gente? Verbo é palavra. Complete aí. O que é verbo? O que é verbo? Olha como ele descreve a biografia de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então quem é o verbo? É a palavra. E quem é a palavra? Jesus. Quem é ele? Ele é a palavra de Deus em carne para todos nós. E ele já estava com Deus no princípio em todas as coisas. Por isso o texto diz que sem ele, nada do que havia sido feito poderia se tornar. Então o que é que fez o mundo? O que é que fez o universo? O que é que fez as estrelas, as constelações? O que é que fez a Via Láctea, o homem? O que é que fez as matas, os oceanos, os rios, os animais silvestres, campestres, os animais dos oceanos? Está escrito na Bíblia. O autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer assim, ó: porque céus e terra, tudo que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Vai ouvindo aí que você vai entender. Então, é muita ignorância na verdade, desculpa, não é ignorância não. É muita necessidade de dar crédito ao nosso ego. De achar que Deus está contando com a gente 50%. A verdade é que a gente está colocando uma vida com Deus como se fosse assim: Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Ele dá 50% e eu dou 50%. Aonde que você tem 50% para contribuir? Aonde, meu filho? Por isso que quando Deus te chamou, não te pediu dinheiro e não te pediu nada do que você não podia oferecer. Ele só te pediu uma coisa. Quando ele disse vou fazer, ele não disse entra com tanto. Ele não disse entra assim, entra assado. Ele disse entra só com a fidelidade, o resto eu faço. Entra só com a fidelidade, o resto eu faço. Fidelidade a quê, Camila? Fidelidade à sua palavra. Deus, olha aqui, gente. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra. Quando ele é fiel sim a mim, quando eu sou fiel à sua palavra, a sua palavra. Lembra, se vós estiverdes em
e as minhas palavras estiverdes em? Pedireis o que quiserdes e será feito. Por quê? Porque eu gosto da cor dos seus olhos? Por quê? Porque eu me identifico com a cor da sua pele? Por quê? Porque eu gosto de saber quanto que tem na sua conta corrente, na sua conta poupança? Deus não está nem para nada disso. Deus não corresponde isso. Assim como Deus também não tem compromisso com o seu emocional. Como assim, Camila? Para isso ele já deu a ciência, já deu o psicólogo, o psiquiatra, a terapia. E eu não estou zombando não, eu acredito de verdade na realidade dessa ciência. Ela é maravilhosa e graças a Deus que a mente de muitos crentes tem se aberto para isso. Porque Deus não nos fez só espírito, Ele fez espírito, alma e corpo. A tricotomia do ser precisa ser administrado, cada um dentro da sua categoria. Quando você está com fome, você ora para se sentir alimentado? É isso que você faz? Então por que quando você está enfermo da área da mente, você acha que vai resolver só com oração? Você tem que corresponder a cada parte da tricotomia que Deus criou do seu corpo de acordo com a necessidade que ela tem. O espiritual com o espiritual, o natural com o natural e o físico com o físico. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para a gente entender? Deus corresponde à sua palavra. Você acha o quê? Que Deus gosta mais de mim do que gosta de você? Não existe isso, Camila. Mas eu sinto que Ele se relaciona melhor com uns do que com outros. Claro, Ele se relaciona sempre melhor com quem tem a sua palavra. A identificação de Deus não é por cor de pele. A identificação de Deus não é por vitimização emocional. Olha o que Isaías vai dizer acerca de como Deus se identifica com as pessoas. Olha isso. Porque desde a antiguidade. Por que diz desde a antiguidade? Não diz desde sempre. Porque desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O texto diz que Deus trabalha para quem precisa? Bora aí, vamos usar a mente. Deus trabalha para quem precisa? Deus trabalha para quem, gente? Para quem espera. Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem tem expectativa de que Ele faça. E por que Ele diz desde a antiguidade? Por que Ele não diz desde sempre? Porque Deus só passou a dar expediente de trabalho depois que criou o homem. Antes de Deus criar o homem, Deus não tinha expediente de trabalho como tem hoje. Deus criou sol, lua, estrela, mar, oceano. Deus criou tudo e deu uma ordem. Ele disse às águas: o limite de vocês é aqui. Ele disse ao firmamento: o limite de vocês é aqui. Ele disse a tudo que você entende como biologia: cada um vai dar a semente conforme a sua espécie e conforme a espécie que está nela, e assim vai. Alguém aqui já viu uma jaqueira dando limão? Já viu? Já viu um limoeiro dando manga? Tudo isso obedece à palavra que Deus liberou. Cada espécie dê conforme a sua semente, cada semente conforme a sua espécie. Assim Ele fez em toda a fauna, assim Ele fez em toda a flora, assim Ele fez em todo mundo. Tudo isso, preste atenção, Ele fez liberando tão somente a sua palavra. E a terra, Camila, a terra lhe obedece. Deus não precisa usar profeta para lembrar o que Deus falou para a terra. Isso Deus faz com você. Com a terra Ele não faz não. Falou uma vez, e isso é o suficiente para que o firmamento fique exatamente aonde está agora, ok? Agora, depois que Ele cria o homem, por isso que Isaías diz desde a antiguidade, porque depois que criou você, Deus não descansou nunca mais. E eu não estou brincando não, eu estou falando sério. Jesus, quando vai ser assunto aos céus, Ele diz assim: eu vou para o meu Pai, porque meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho. O que Ele está dizendo? Nós estamos trabalhando e Ele diz por quem? Ele diz por vocês. Eu estou preparando o lugar para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então veja, olha para quem está ao teu lado e diga: você dá trabalho. E aqui ó, presta atenção. Não há nada que você faça que possa pagar o salário que Deus merece por cuidar de você. Porque é um plantão que Ele não troca com ninguém. É o tempo todo ali. O tempo todo com você. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. Você dorme. Deus não dormiu nunca mais. Camila, mas Deus não dorme. É claro que não, mas você está entendendo. Ele podia, se Ele quisesse, fazer outra coisa da eternidade dele. Mas não. Ele dedica todos os dias da sua vida. Você está de boca fechada por quê? Era para você querer ter 10 bocas para dar 10 glórias de uma vez só agora. Oh meu Deus do céu, eu vou falar de novo. Deus
Deus não dorme, Deus trabalha. E você não deveria ficar triste com isso e nem com peninha dele. Por quê? Porque ele é ancião de dias, pai da eternidade. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Ele não é um velhinho sentado no trono com artrose, com reumatite, dizendo: anjo, vai lá porque eu não posso. Não, Isaías viu, Ezequiel viu, Daniel viu, João viu, e todos viram que ele é poderoso, e os anjos estão ao redor de seu trono dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia do seu cansaço? Não, e toda a terra está cheia da sua glória, da sua glória. E ele está trabalhando, aí fica você agoniado e não dorme. Deus diz: estou eu aqui velando para cumprir minha palavra, e você sem dormir. Olha para alguém aí agora e diga: vai dormir. Essa noite tu vai dormir, tu vai dormir, tu vai dormir. Vai dormir, porque Deus está com os seus olhos atentos para cumprir tudo o que Ele te prometeu. Ai, Camila, mas eu não sinto isso. O que eu sinto é que eu estou sozinha. O que eu sinto é que nada vai dar certo. Quem está falando isso é a sua alma. E a alma, ela é frágil e emocional. Enquanto você for governado pelos seus sentimentos, seu cabelo vai continuar caindo. Enquanto você for governado pelos seus sentimentos, seu estômago vai continuar doendo. Enquanto você for governado pelos seus sentimentos, o culto pode ter o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor louvor, pode estar cheio da glória de Deus, que você não vai continuar sentindo nada. Por quê? Porque você deixou de ser guiado pela palavra e está sendo guiado pelo que você sente. E deixe-me lhe dizer algo sobre sentimentos. Sentimentos não são confiáveis. Quem aqui já olhou para alguém e não gostou de cara e depois virou melhor amigo dessa pessoa? Sentimento. Não gostei. Ali tem coisa. Daqui a pouco a coisa que tem ali te cativa, vira teu amigo. Você sabe que a primeira vez que eu participei de um culto pentecostal, eu saí pela porta, eu olhei para minha mãe e disse assim: nunca mais. Falei para ela: eu venho aqui nessa igreja. Ela frequentava na época que nós estávamos ainda em transição, uma Assembleia de Deus. E aí quando ela saiu, eu disse: mãe, nunca mais eu venho nessa igreja pentecostal. Os irmãos dando glória, aleluia. Aí eu saí, ela disse: por que, minha filha? Eu falei: esse povo grita muito. Deixe-me lhe dizer algo sobre sentimentos. Seus sentimentos sabem muito pouco a respeito do que Deus disse. Seus sentimentos vão querer te enganar diariamente. Seus sentimentos fazem você achar super fiel a pessoa que vai te trair. Seus sentimentos fazem você confiar em quem não deveria e desconfiar em quem deveria. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo coração. Se tem uma coisa que me irrita, é crente guiado pelo coração. Só faz o que sente. Fulana já pediu perdão para o fulano? Não senti de Deus ainda. O quê? O quê? É igual gente que só abençoa quando sente de Deus. Já recebeu bênçãos assim? Eu recebo de vez em quando. Irmão, eu estou fazendo isso aqui porque eu senti de Deus de fazer. Irmão, estou te dando tal presente porque Deus mandou eu dar. E às vezes a mesma pessoa só vem dizendo que Deus mandou dar. Eu fico às vezes olhando e digo: rapaz, então tu só dá se Deus mandar. Sentimentos que iludem a gente. Eu já vi gente baseado no sentimento cometer esquizofrenia profética. Diz que Deus está falando quando Deus não falou, mas não é falso profeta, ele acredita que Deus está falando. E como é que a gente sabe que Deus não está falando? Porque a profecia não tem crivo na palavra. Mas a pessoa acredita que é Deus que está falando, não é que ela quer te enganar, é que ela está enganada. E está enganada por quê? Porque decidiu confiar nos Nebaraia, Dobinaia, Suricamaia, Xérgia.
Não sei se você está entendendo, irmão, mas essa noite de festa virou noite de cura e libertação. Porque a maior festa é a que você vai viver em casa depois que o culto acabar. Você vai chegar entendendo que não é o que você pensa a seu próprio respeito que determina o que Deus tem para fazer na sua vida. Foi Ele mesmo que disse a Israel: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. E por que eu sinto, Camila, que uma coisa ruim vai acontecer toda hora? E por que eu sinto, Camila, que a minha vida vai desabar a qualquer momento? Porque você está andando confiado no que você sente. Você deveria estar andando confiado no que a palavra de Deus diz. Quando o medo vier bater na porta do teu coração, ao invés de dizer estou com medo, você tem que dizer: torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e é livre no dia mau. Vindo o adversário como correntes de águas contra ti, o Senhor arvorará contra ele e a sua bandeira. Oh, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. É nele que eu confio, é nele que eu confio, é nele que eu confio. É no que ele disse ao meu respeito. Não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou pensando, é o que Deus determinou sobre mim. É o que ele disse. Se mal se conhece, eu mal me conheço. Há 20 anos atrás eu disse: nunca mais eu entro numa igreja pentecostal. O que a gente sabe dessa vida? Diz aí pra mim: amanhã vai chover ou vai fazer sol? Você que viu na meteorologia acha que vai chover. Se Deus decidir do nada, Ele mete um solzão, limpa o céu. Quem já viu isso acontecer? Quem já programou um aniversário em lugar que não tinha cobertura e disse: e esse dia tá show, sol, dia lindão. Preparou o buffet, arrumou tudo, colocou as bolas, mesa. 4 horas da tarde começou. Gente, mas disse que não ia chover. Meu Deus, levanta a mão direita o mais alto que você puder. Eu não quero ninguém avexado aqui hoje não. Levanta a mão esquerda e bota na mesma altura da direita, se você pode. No 3, a tenda levantou a mão. Vocês estão de mão erguida? Vocês não me irritam não, que daqui a pouco eu vou aí, hein? Levanta a mão mais alto que você puder, as duas. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do teu irmão. Mas não é assim com a mãozinha quebrada, não. Tu vai trazer ele para debaixo do teu sovaco molhado. Tu vai... Segura essa mão em cima, meu filho. Deleva a súria. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro dele ou dela e vai sacudir com todo carinho e respeito, mas vai dizer a verdade. E a verdade que você vai dizer é: se liga, você não sabe quase nada. É 1, é 2, é 3, diga. Se liga, você não sabe quase nada. E a parte que você sabe é a parte que Deus disse a seu respeito. Então comece a declarar a palavra, comece a crer na palavra, comece a acreditar na palavra. Pare de ser guiado por aquilo que você sente. Seus sentimentos são traiçoeiros. Por isso o crente deve ter uma vida de oração. Eu sempre digo: filtre seus sentimentos e emoções em oração, porque nem tudo é como você sente. Camila, o que isso tem a ver com João 19? Você vai entender agora. Tudo que Jesus vai viver agora no Calvário não tem a ver de fato com o que ele quer viver, ou com o que ele gostaria de viver, ou com o que Roma, ou César, ou Pilatos determinaram para que ele vivesse, mas tem a ver com o fato dele estar debaixo de uma palavra dita pela boca do profeta Isaías. O profeta Isaías já havia traçado todo o futuro, já havia predito todo o destino de Cristo, todo ele, desde o seu nascimento até a sua morte, bem como a sua ressurreição. Então preste atenção, tudo que você leu aqui comigo no capítulo 19 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, já havia sido dito pela boca do profeta Isaías. Por isso, as 3 menções
há aqui 3 menções que nós fizemos enquanto líamos o versículo. Quais menções, Camila? E isto aconteceu, quem lembra? Para que se cumprisse a palavra, que está aqui como escritura, mas pode ser facilmente traduzido por nós como palavra, a palavra de Deus. Então a gente leu 3 vezes aqui que os 3 piores acontecimentos que sucederam a Cristo enquanto ele estava no Calvário, aconteceram não porque os soldados queriam, não porque César queria, não porque Pilatos lhe entregou, mas porque ele estava debaixo de uma... E está na hora de você entender que estar debaixo de uma palavra não te isenta do sofrimento. Está na hora de vocês entender que estar debaixo de uma palavra não vai te isentar de circunstâncias aleatórias, difíceis e adversas. Por que Deus não fala dessas circunstâncias quando te entrega uma promessa? Para que você não desanime no caminho. Deus nunca pegou alguém aqui e ao entregar uma promessa de vida disse: vou eu te provar, vou eu te moer, vou eu te castigar, vou eu te... Ai, eu vou te arrebentar. Eu vou quebrar teu orgulho, eu vou te diminuir, eu vou te fazer sofrer. É assim que Deus chega? Não, olha como é que ele chega. Vou eu te honrar, vou eu te dar vitória, vou eu adiante de ti, vou eu abrir as portas. Meu irmão, a gente entra num culto que Deus fala e sai desse culto com o peito mais estufado que o do Superman. A gente sai tipo assim, meu Deus, eita, sai gol pipoco. Alguém diz boa noite, a gente diz, oh glória. Tamanho ânimo, né? Energia, entusiasmo. Aí entra no processo. Aí começa, primeira coisa, dificuldade, afronta, confronto. E a gente começa a dizer, Deus, mas eu tenho uma promessa. Deus, mas eu tenho uma promessa. E Deus está dizendo, isso só está acontecendo porque você tem uma promessa. Se você não tivesse, não estava acontecendo nada disso, não. Só que essa parte Deus não te conta. Para quê? Para não roubar a sua fé. Então, em todo esse processo que vai acontecer agora no Calvário, a parte ruim, que é essa dos algozes, da lança, do vinagre, da coroa de espinhos, do descrédito, da zombaria, do tapa na cara, da cusparada no rosto. Tudo isso está embutido dentro do plano que Deus havia determinado. Só que o que você tem que entender é que o dia mau não exclui a vida boa. Não, eu vou falar de novo. O dia mau, o período ruim, não exclui o período bom. Por quê? Porque aquilo que a gente vive de ruim não se compara ao que Deus realiza no período bom. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta dor e nem dano. Só que o fato de dizer que ela não acrescenta não significa que não haverá dor e nem dano. O que ele está dizendo é, não vai ser acrescido. Mas não significa que você vai viver na flauta o dia todo. Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui nessa noite acerca da sua própria vida é a mesma coisa que João fez quando estava no Calvário, vendo o seu herói ser morto diante dos seus olhos. Eu quero que você entenda que para João a morte de Jesus não é como a morte de um amigo comum. É a morte da pessoa que fez ele renunciar tudo. Empresa, família, fez ele deixar tudo para trás e ir para um novo segmento de vida do qual ele não poderia mais retroceder. João nunca mais vai poder entrar numa sinagoga de novo. Claro, se Cristo não houvesse ressuscitado e também não houvesse toda a aceitação, a pregação de Pedro, mas a verdade é que dentro do contexto de quem haveria de seguir a Cristo, já havia sido dito na sinagoga que todo aquele que confessasse dizer ser Jesus o Cristo, deveria ser expulso. Isso é mais do que ser excomungado dentro do catolicismo, por exemplo, porque a cultura do judeu não dá a ele uma religião, a sua religião é étnica. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Ele não tem uma denominação igual a gente, ele não tem uma opção de outra religião como a gente, não, a religião do judeu é étnica. Por isso que quando ele cura o cego de nascença, os pais do cego são chamados à sinagoga e ficam com medo e dizem, pergunta para o nosso filho que foi curado, ele é grande, ele vai falar por si mesmo, porque ser excluído da sinagoga não era só ser excluído da comunidade religiosa, era ser excluído da comunidade como um todo.
Você não compra mais, você tem dinheiro para comprar o pão, mas o padeiro não vai te vender, tá entendendo? Era isso. Agora, João vai ver Jesus no Calvário, passando por esse momento absurdo de dor, de agonia, de sofrimento. Gente, o sofrimento que Jesus estava passando era tão grande que antes dele chegar, quando ele ainda vislumbrava esse sofrimento, o seu suor foi vertido em gotas de sangue. Quem lembra disso aí, diga eu. Tamanha agonia. Agora veja, João está vendo o amor da sua vida. E quando eu digo isso, entenda isso em santidade. Ele está vendo a razão pela qual lhe trouxe motivação para renunciar a tudo antes dele. E agora ele decidiu viver uma vida a partir dele. Aonde ele entrar, eu entro. O que ele fizer, eu faço. O que ele comer, eu como. O que ele pregar, eu prego. O que ele falar, eu falo. Agora a minha vida é dele. E agora aquele a quem ele considerava o filho do Deus vivo, e de fato está sendo entregue, como disse Isaías, como uma ovelha muda sendo levada ao matadouro. Tinha poder para arrebentar com todo mundo, mas permitiu-se ser arrebentado. Porque maior poder de verdade não é quem pode exercer poder, mas é quem podendo prefere se privar para cumprir o propósito. Pilatos havia dito o que para ele? Eu tenho poder para te prender ou para te deixar solto. Aí ele interrompe, Jesus interrompe Pilatos e diz o que para ele? Poder nenhum você teria sido alto meu pai não tivesse te dado. Olha o que ele está dizendo. A minha vida ninguém toma, a minha vida eu dou. Ele tinha poder para fugir, ele tinha poder para matar cada soldado num piscar de olhos, mas antes ele cumpre a palavra e vai como ovelha muda para o matadouro. Espinhos perfuram sua cabeça, seu olho está inchado, seu rosto já foi esbofeteado, suas costas têm vergões que fazem sangue minar. Ele está totalmente moído por dentro na alma, traído pelos seus melhores amigos, deixados por aqueles que ele confiou um reino, restando apenas João para mostrar o tamanho da sua fidelidade no Calvário. Agora João está vendo o autor de sua vida ser crucificado. Ele poderia ter ficado como Maria, descompensado. Maria, e ninguém pode criticá-la. Ela chorou como qualquer mãe choraria a perda de seu filho. Não importa o quanto ele fosse filho de Deus, ele também era filho dela. Ela chora demasiadamente. As outras mulheres também choram. Os soldados zombam. E João mantém uma calma assustadora. E por que ele mantém calma? Por tudo isso que eu já preguei e corroboro aqui no texto. Por que, Camila? Porque João naquele momento se lembra. Quem escreveu o capítulo 19, gente? Quem escreveu o capítulo 19? Meu Deus do céu, vou me rasgar todinho. Você acha que o nome do livro, do texto é João por causa de quê? Pode beber água aqui? Para de me secar, então. Culto é para Deus. Vai glorificando Ele, vai. Oh, aleluia. Alai, alababassúria. Erimaia cando rebaia súria. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Diz que eu falo rápido, mas quando eu paro de falar, você não fala nada. Diante daquela cena no Calvário, qualquer um poderia ficar descompensado. Imagine que todo o seu investimento deu errado. Imagine que você pegou tudo que você tinha na sua conta, botou no investimento e perdeu tudo. Perdeu tudo, contrariando toda a margem.
A margem dizia que você ia ganhar 10%. Olha o povo do Bitcoin doido já. Doido. Eita. E aí você bota tudo e de repente você perde tudo. Imagine essa cena. Guardadas as devidas proporções emocionais e espirituais, é o que está acontecendo com João. Na cabeça dele, a dedicação de 3 anos e meio de quem não tem mais uma rotina normal, não trabalha mais numa empresa de pesca, não tem mais o seu sustento que tinha outrora, porque é isso que eu quero que você entenda. Porque acredita que o futuro de sua vida era aquele homem. E agora aquele homem está frágil, vulnerável, pregado no madeiro. E o sistema religioso e político da época está ovacionando a sua morte. Como quem diz, poderosos somos nós. Aquele que você acreditava que seria o revolucionário do seu mundo, morto ali. Seria normal ficar descompensado, sim ou não? Sim ou não? Ou você está pronto para perder 10 milhões de uma vez só? Deus te abençoe. Só que eu não estou falando de dinheiro, gente. Eu estou falando de algo que não tem preço, da vida. Estou falando de outro algo que o dinheiro não compra, o tempo. A dedicação de tempo de João está ali. E agora veja. Tudo que ele tem e que ele reputava como sua vida está morto, pendurado no madeiro. Só que João vai manter uma calma fora do comum. Por quê? Porque é ele que vai escrever o texto. E olha o que ele vai dizer. Que enquanto ele está vendo as coisas que estão acontecendo, na sua concepção imediata. Por quê? Porque ele entende que o que está acontecendo diante dos seus olhos é a manifestação da profecia de Isaías. E isso faz o quê? Isso faz com que a alma de João fique no seu devido lugar. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo, você não tem falta de fé, você tem falta de palavra. Porque quando você tem palavra, você bota a alma no lugar dela. A alma de Davi o angustiava até a morte. E o que ele dizia? Ele conversava com a própria alma, baseado em quê? Nos salmos que ele compunha para Deus. E ele dizia, porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Outras versões, por que você está me perturbando? Aí ele diz o quê? Espera em Deus. Olha ele pregando para a alma dele. Olha o espírito de Davi pregando para a alma de Davi. Olha o espírito de Davi pregando para a alma de Davi. Porque estás abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, confia em Deus, pois ainda o louvarei. E aí a alma dele se aquieta dentro dele. Por quê? Porque ele ministra sobre ela a palavra. Agora a pergunta é, quem ministra sobre quem? É a alma que ministra sobre você? Ou é o teu espírito que ministra sobre a sua alma? E aí a resposta vem de pronto. Se você tem palavra, é a palavra, é o espírito que ministra sobre a sua alma. O que vai acontecer com João agora? João tem tudo para arrancar os cabelos. João tem tudo para ficar desorientado. Rapaz, Pedro, aquele que foi o primeiro apóstolo da igreja, também era amigão de Jesus Cristo, mas ele ficou tão desorientado, que ele negou 3 vezes, cortou a orelha do soldado. Jesus falou que ele não estava pronto, ele disse que estava pronto, vamos pegar para capar, ele sumiu. O Judas, que também achou que Jesus era o maior revolucionário político, que ia tirar Israel debaixo do subjugo de Roma, também, meu irmão, vendeu Jesus por causa de 30 moedas de prata, ficou desorientado, meu filho. Quando suas expectativas são frustradas, você fica desorientado. Só ficou João. E por quê? Porque ele é melhor? Porque, Camila, porque ele é o discípulo que Jesus amava. Não vem com essa não, que quem escreveu isso foi ele mesmo. Essa é a concepção que ele tem dele, a identidade dele bem resolvida. Show, maravilhoso. Mas não é isso que determina. O que determina é uma coisa. Enquanto todo mundo vê o que está acontecendo e num ambiente de caos sai fugindo e desorientado, João vê Isaías. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Levante a sua mão, porque eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. No ambiente de caos, aconteça o que acontecer, em setembro, em outubro, quem está ligado levanta a mão. Eu estou orando para que aconteça o melhor. Eu estou orando para que Deus nos favoreça. Eu estou orando para que o Senhor abençoe a
aqueles que têm comprometimento com a família, com os valores cristãos, com a palavra de Deus. Mas entenda o que eu vou dizer, levante a mão. Aconteça o que acontecer, os nossos olhos estão fitos na palavra de Deus. Eu quero declarar que você não vai ficar desorientado no ambiente de caos. Eu quero declarar que aonde tiver guerra está de mão abaixada. Por quê? Eu quero declarar que aonde tiver guerra, você terá paz, você terá orientação. Aonde as pessoas estiverem perdidas, você vai ter de Deus uma direção. Porque enquanto elas estão olhando para o mundo, nós estaremos olhando para a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Você não vai ficar perdido, você não vai ficar desorientado, você não vai ficar perturbado. Você vai ver gente que parecia mais crente que você, que parecia mais corajoso que você, fugir no caminho, mas Deus está dizendo: não olhe para eles, olhe para a minha palavra. Não olhe para eles, olhe para a minha palavra. Foi isso que João fez. Enquanto muitos olhavam para a espada, ele olhava para a palavra. Com todo respeito a todos os demais evangelistas que relatam os caminhos e os passos de Jesus nos textos sinópticos do Evangelho, nenhum deles fala com tanta autoridade ao falar de Cristo como o jeito que João fala. E você vê isso desde o capítulo 1, como eu disse aqui. Enquanto eles usam o tempo para falar de Maria, de José, e isso está correto, é a biografia de Cristo, ele já vai direto no princípio era o verbo. João não começa em Maria. João é tão apegado à palavra que ele começa em Gênesis. João entende que antes do haja luz já havia cruz. Antes. Palavra. Então o que a gente aprende aqui? 3 coisas e eu encerro. A gente vai aprender aqui 3 coisas. Num ambiente de caos, por ele estar de posse da palavra, ele vai conseguir manter a calma e não vai levar nada para o pessoal. Olha para mim. Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: você está levando para o pessoal. Porque se estivesse levando para a palavra, você não estava brigado com cunhado, com sogra, com tio, com primo, com vizinho. Você não estava quebrando pau com dirigente de culto, com líder de departamento. E por que está havendo dissensões entre nós em ambientes de causa, onde temos autoridade para declarar a paz, mas estamos sendo o primeiro a perdê-la? Porque estamos levando para o pessoal aquilo que na verdade é manifestação da palavra de Deus. João, ele não leva nada para o pessoal. Verso 24. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Ele está vendo os soldados rasgarem as vestes de Jesus, lançarem sortes sobre a túnica de Jesus, vituperarem o corpo do santo imaculado Cristo. E ele consegue ver tudo aquilo e não pegar nenhuma pedra para atacar na cabeça de ninguém. Ele consegue ver tudo aquilo e não sentir raiva e nem ódio de nada que está acontecendo. Ele consegue ver tudo aquilo e num autocontrole que só a palavra de Deus pode dar a alguém. Ele diz: isso está acontecendo para que se cumpra a Escritura. Isso está acontecendo para que se cumpra a palavra. Agora, olha que coisa interessante. O verso 23 diz assim: tendo os soldados crucificaram a Jesus, tomaram as suas vestes, dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo, e disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Olha como termina o verso 24. Foi o que fizeram os soldados. Foi o que fizeram os? Foi o que fizeram os? Bora, foram o que fizeram os? Só atenda, foram o que fizeram os?
Glória a Deus. Foi o que fizeram os soldados. Aí eu te pergunto, foi os soldados ou foi a palavra? Então os soldados não fizeram porque quiseram, fizeram porque sobre ele havia uma. Mas os soldados sabem disso? Os soldados sabem disso? Quem está castigando sabe disso? Quem está perseguindo sabe disso? Quem quer te arrebentar sabe disso? Quem colocou coroa de espinho em você sabe disso? Quem quer te envergonhar sabe disso? E não tem problema, porque quem tem que saber disso é você. Deus te trouxe hoje aqui, e o que Ele está dizendo é: deixe eles agirem como descontrolados. Você precisa entender que quando você está debaixo de uma palavra, até o teu adversário se torna funcionário do cumprimento da promessa que Deus liberou a teu respeito. Oh, meu Deus do céu, pregue para alguém aí agora e diga para essa pessoa: não é inimigo, é funcionário. Não é inimigo, é funcionário. Essa perseguição não é para te perder, essa perseguição é para fazer cumprir algo que Deus falou. Quando você está debaixo de uma palavra, até quem te odeia te ajuda. Quando você está debaixo de uma palavra, até quem te persegue te promove. Quando você está debaixo de uma palavra, até quem pensa que está te fazendo mal está te empurrando para a glória. Ei, barra baixúria. Ei, calamaia, remaia, xúria. A gente consegue botar um tom mais pesado? Isso, vem comigo nisso aí. Eita glória. Ei, barra baixúria, remaia. E camaia, mas você quer bater boca? Você quer aceitar indireta de WhatsApp? Você fica assim: agora ele vai ver que eu sou crente, mas não sou bobo. Agora ela vai ver com quantos paus se faz uma canoa. E Deus está dizendo: tá brigando com ele porque quem está pagando o salário dele sou eu, para fazer cumprir aquilo que eu falei a teu respeito. Quando você está debaixo de uma palavra, até o seu algoz coopera com o que Deus tem na sua vida. Olha aqui para mim. Tá na hora de você acreditar. Ou você começa a acreditar que tu tá solto nesse mundo e que não tem palavra de governo de Deus sobre a tua vida. Aí tu descamba de vez. Vai ficar aqui fazendo o quê? Perdendo tempo? Usando o nosso tempo? Vá-te embora. Vai viver, já que decidiu. Camila, não creio mais em céu, não creio mais em nada. Vai passar esse tempo na igreja pra quê? Então vai viver. Vai pras festas, vai pro baile da vida, vai pros adultérios, vai pra fornicação, vai pra tudo que o mundo diz que é prazeroso. Depois, naquele grande dia, aí tu vê se o inferno existe ou não. E não adianta me contar que eu não vou estar aqui nem lá pra saber. Você tem que decidir agora. Camila, eu creio, minha vida está debaixo de palavra. Eu não estou solto no mundo. Eu não estou solta no mundo. Eu profetizo a palavra, eu canto a palavra, eu prego a palavra, eu oro a palavra, eu anuncio a palavra, eu ministro a palavra, eu creio na palavra. Oh, aleluia! Eu creio na palavra. Então se você está debaixo do governo da palavra, está na hora de você entender que tudo que a palavra de Deus diz é verdade. Inclusive quando diz que todas as coisas. Não é só os amigos, são todas as coisas. Não é só os pastores, são todas as coisas. Não é só a igreja, são todas as coisas. Os perseguidores também cooperam. O sofrimento também coopera. Os adversários também cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está na hora de você entender que coopera para o bem. Coopera. Ou você crê nisso, ou vai-se embora, meu irmão. De que adianta? Uma hora você crê, outra hora você não crê. Então presta atenção. Deus te trouxe hoje aqui para Ele te dizer: para de perseguir teu inimigo. Para de cair em tudo que é armadilha de indireta. Olha, fulana, tu viu o que o ciclano falou de você?
E o que foi que ele disse? Aí ele disse isso, isso, isso. O quê? Então é agora. Sabe o que você tem que dizer? Manda um abraço para ele e diga que eu sou grata. Porque Deus é tanto na minha vida que até ele está sendo usado. Então olha o que João diz, minha gente. Olha o que João diz. Quem fizeram isso foram os soldados. Quem fizeram isso foram os... Mas fizeram por quê? Porque Jesus estava debaixo de uma palavra, da palavra de Isaías. Então quando você está debaixo de uma palavra, até aquilo que você considera que é para o seu mal, na verdade está acontecendo para o seu bem. Então olha o que ele faz. Ele acelera o processo. Porque quem aqui, estando dentro de um ciclo de sofrimento, sabendo que uma atitude sua pode te tirar de lá de dentro, vai continuar sofrendo? Pelo amor de Deus, gente. Não é porque é o Filho de Deus que está doendo menos, não. O pulmão está sendo sufocado de sangue. O osso está nos nervos. Perdão, o cravo está roçando no osso e nos nervos das mãos e dos pés. A cabeça está inchada e os espinhos perfuram. O açoite é de 40+1. A perda de sangue, a desidratação, a dor absurda. E não só a dor física, mas também a dor causada pelo psicossomático, abandonado pelos seus amigos, não visto pelo próprio Pai. Jesus está em profunda agonia, um sofrimento que provavelmente nenhum outro homem no mundo jamais viu igual. E vamos levar em consideração uma coisa: ele só amou o mundo e foi inocente até o fim. Então, se ele sabe que ele pode fazer uma coisa para poder encerrar aquilo que precisava ser encerrado, ele não vai esperar que façam por ele. E se eu te disser que nesta noite Deus te reuniu aqui para dizer para você que está em suas mãos o poder de sair desse processo? Basta apenas o que, Camila? Que você faça o que a palavra de Deus diz e não espere que as pessoas façam por você. Mas deixe-me lhe dizer algo. Sabe por quê? Que muitas vezes ficamos no mesmo processo muito tempo? Justamente porque não depende de Deus, justamente porque não depende dos outros, justamente porque depende de uma atitude nossa. E deixa eu falar algo sobre a gente. A gente é muito bom em vencer as coisas que fazem com a gente, mas a gente é muito fraco em vencer a nós mesmos. Vou perguntar de novo. Jesus sabia ou não sabia que não ia beber água? Sabia ou não sabia? Mas mesmo assim ele disse: se humilhou. A gente é muito bom de vencer traição que fizeram com a gente. Tem gente aqui que carrega cicatrizes, das quais as marcas não lhe dão vergonha. E por que não lhe dão vergonha? Porque você superou dor, abandono, violência, abuso, rejeição, traição. Mas quando se trata de você fazer algo para humilhar a si mesmo, você tem dificuldade. Você quer ver? Você diz assim: eu perdoar fulano? Fulano que vem aqui. Ele que errou comigo, ela que errou comigo. Mas o Senhor está dizendo: você sabe qual é a palavra que tem sobre ele? Não, mas sabe qual é a sua? Então adianta o teu processo. Faça o que só você pode fazer. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Deus está dizendo: abraça logo quem tiver que abraçar, perdoa quem tiver que perdoar, libera quem tiver que liberar, fecha esse ciclo, inaugura logo esse novo tempo, liberta o seu espírito, liberta essa alma cativa, tome uma atitude. Ele sabia que não ia beber água, mas mesmo assim disse: tenho sede. E Camila, como é que eu vou encontrar força para fazer o que eu não quero? Obedecendo a palavra. A palavra de Deus não é sentimental, é fazer o que ela manda, pronto e acabou. Essa deve ser a nossa obrigação. Eu vou falar de novo, complete. Essa deve ser a nossa. Vai lá e faz, meu irmão. Quando o boleto chega lá na tua casa, tu sente de pagar ele? Ai, que delícia, vou pagar a conta de luz esse mês. Tô tão alegre, tô sentindo de pagar a conta. Para. Quando a fatura do cartão de crédito vem, uma de 7. Parcelou em 7, pagou a primeira. Você diz: ai, que glória, ai, que maravilha. Ih, fatura veio isso, eu vou poder pagar o mínimo. Ai, que maravilha. É assim? Não, tá lá a conta, você vai lá e paga porque tem que pagar, sim ou não? Mas por que as coisas de Deus você vem com essa? Ah, se eu sentir, ah, se Deus me tocar. Você não sabe o que você tem que fazer? Você não sabe se você tem que perdoar?
Ah, Camila, mas foi o outro que errou. Mas qual é a história do outro e qual é a sua? Deixa eu te falar um negócio. Dos errados Deus não espera nada, mas de você Ele está esperando uma atitude condizente com a palavra de Deus. Jesus diz, tenho sede. Então, primeira coisa, quando eu estou debaixo da palavra, até os meus adversários se tornam funcionários. Quando eu estou debaixo da palavra, eu não espero que façam por mim aquilo que Deus me deu autoridade para eu fazer por mim mesma, para ser livre do processo. Terceira e última coisa, tendo feito isso, Jesus entrega seu Espírito. Acabou, fechou o ciclo. Olhe para alguém aí e diga, acaba logo com isso. Diga para alguém aí, fecha esse ciclo. Diga aí, fecha esse ciclo. Acaba logo com isso. Olha para alguém aí e diga, bebe logo esse vinagre. Você já aguentou coisa pior. Responde aí para mim. O que é? Pode ficar aí, mano, eu tô magrinho, eu passo aqui sambando. Você já aguentou coisa pior. Diga aí pra mim, o que é pior? Ser traído ou beber uma colher de vinagre? Vocês estão na dúvida? Então tomara que vocês sejam traídos esses dias. Então presta atenção. Vou perguntar de novo, hein? O que é pior? Beber uma colher de vinagre ou ser traído? Ah, voltou o juízo, né? O que é ser pior? O que é pior? Apanhar até sangrar ou beber uma colher de vinagre? Diga pra mim, Jesus já apanhou ou não apanhou? Já foi traído ou não foi? Olha o que Deus está dizendo. Você pega as coisas que são grandes e resolve, mas as pequenas você fica cozinhando. Deus está dizendo, você tem sido capaz de fazer coisa grande e não está sendo capaz de fazer coisa pequena. Você conseguiu vencer com abuso físico e emocional. Você conseguiu vencer violência. Vai cuidando desse som aí, que foi vocês que me pediram para vir para cá, para eu ir lá pro meu povo da tenda. Então vai me dando um som direito aí. Olha ele ali, eu pego tu pela gravata, hein? Então a gente é capaz de fazer coisas que a gente nem imaginava. E aí as que a gente é capaz, a gente protela. Ah, outro dia eu ligo para fulano. Ah, outro dia eu faço gabinete. Outro dia eu perdoo o ciclano. Ah, eu já estou 10 anos sem falar com ele mesmo. Deus está dizendo, liga para ele hoje. Liga para ela hoje. Resolve esse negócio, fecha esse ciclo, liberta teu espírito. Porque quando Jesus faz isso, o texto diz que ele olha então e ele diz, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu. E tendo dito isso, partiu. Depois de fazer isso, preste muita atenção. Agora ele está morto. Complete aí para a gente terminar junto. Jesus está? Jesus está? Jesus está? Morto. Responda aí para mim, morto reage? Morto se defende? Morto se protege? Morto briga? Morto responde? Meu irmão, quem está morto, está morto. Jesus está e não pode fazer nada. Naquela hora ele está morto. Só que o texto diz que depois que ele morre, os soldados vêm agora, cada um com um pedaço de pau na mão, a mando dos sumos sacerdotes e judeus, porque era sábado, né? Não podia ficar exposto no madeiro, para arrebentar com as pernas deles, para quebrar eles nas pernas. Aí fizeram isso com o primeiro, e fizeram isso com o último. Pegaram o da direita e o da esquerda. E Jesus estava onde? Isso já é estranho. Olha aqui. Quando você está debaixo de uma palavra, coisas estranhas começam a acontecer. Você vê gente que às vezes parece ser melhor do que você, que foi tocado por algo que nem está aqui hoje mais para contar a história. Você pensa, rapaz, esse fulano que era melhor do que eu foi-se embora. Quem sou eu? Vamos falar a verdade que a gente pensou isso a beça na época do Covid? Meu Deus, até fulano que tinha uma saúde assim foi. Quem sou eu então? Tem gente aí que está com diabetes, com asma, com tudo e disse, rapaz, eu sobrevivi o Covid. Porque não estava na hora de você cumprir o seu propósito. Amém? Só que também tem uma questão aqui. Preste muita atenção nisso. Quando você está debaixo de uma palavra, Deus disse a Jó que a palavra dele na vida de Jó trazia em volta dele um cerco. Olha para quem está do teu lado agora e diga, você está cercado. Isso. Olhe para alguém aí e diga, você está cercado.
Quando Deus libera uma palavra para você, irmão, Ele não coloca ela só na sua mente, não. Ele reveste a tua casa, reveste teu carro, reveste a tua vida. Ele reveste tudo que leva a teu nome. Quantas pessoas na tua casa estão sendo guardadas, mesmo sem ser crentes, só porque tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, tem uma palavra de Deus sobre a tua casa. Então preste atenção nisso aqui. Era natural, se arrebentaram o primeiro, arrebentar o segundo. Mas não, arrebentaram o primeiro, arrebentaram o último. E Jesus, o do meio estava guardado. Aqui se cumpre o salmo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando você está debaixo de uma palavra, mesmo que você pareça morto, no caso de Jesus ele estava, mas no nosso caso, mesmo que você pareça, o que isso significa? O que é estar morto? Estar morto é não ter poder de reação. Davi disse: aqueles que descem ao Seol estão em silêncio, não podem te louvar, não há obras lá. Então o que seria estar vivo? Como se estivesse morto. É alguém que tem voz, mas não pode falar. É alguém que tem mãos, mas não pode mover. É alguém que tem dinheiro, mas não pode comprar. É alguém que está numa situação que não tem poder de reação. Vai completando aí para mim. É alguém que está numa situação que não tem poder de... Deixa eu ver se à medida que eu saio você continua ligado em mim ou ligado na palavra. É alguém que não tem poder de... É alguém que não tem poder de... reação. Vai glorificando aí que eu estou pregando. Continue aí. Então preste atenção. Nesse momento, o que Jesus vai fazer? Nada. O que Ele pode fazer? Nada. Complete aí. É porque Ele está morto. Vamos lá. Ele não pode fazer nada porque Ele está? Ele não pode fazer nada porque Ele está? Quem está morto não reage. Quem está morto não se defende. Quem está morto não se protege. Quem está morto não argumenta. Quem está morto não pode fazer. Aí Jesus me trouxe hoje aqui para dizer: eu sei que de vez em quando você está em situações aonde você tem boca, mas não pode falar, aonde você tem mão, mas não pode mexer, aonde você tem perna, mas não pode entrar. Você precisa muitas vezes estar como morto. Você não pode se defender, não pode brigar, não pode argumentar, não pode fazer uso do seu direito. E aí você diz: Senhor, e a tua palavra? Aí olha o que vai acontecer. Vindo os soldados, para quê? Para arrebentar ele. Fizeram com o primeiro e com o último. Mas Jesus, aquele que estava no meio, não puderam. Está dizendo que não quiseram? Está dizendo que não quiseram? Complete aí. Está dizendo que não? Está dizendo que não? Não puderam. Por favor, redobra a sua atenção, irmão. Meu blazer rosa não tem nada para te oferecer. Então redobre a sua atenção. Jesus estava morto e não podia fazer nada. Enquanto eu caminho aqui, Deus está falando comigo. Tem gente aqui que está como eu estive, diz o Senhor. Tenho mãos, mas não posso mexer no processo. Tenho pés, mas não posso entrar naquela casa. Tenho voz, mas não posso falar o que aconteceu de fato. Por que não? Porque estou numa situação onde não tenho poder de reação. Aí Deus me trouxe hoje aqui para dar uma direção para você. E sabe o que Ele está dizendo? Não diga nada. Porque quando você vive a sua vida para cumprir a minha palavra se cumpre na sua vida. Mesmo quando você não puder fazer nada. Olha o que vai acontecer. Eles foram até onde Jesus estava, cada um carregando um pedaço de madeira para arrebentar os joelhos. Mas o texto diz que chegando lá não puderam. E por que não puderam se tinha madeira? E por que não puderam se Jesus estava sem reação? Por que não puderam se diante dele? Por que não puderam se tinha autorização? O texto diz que não puderam porque sobre ele havia uma palavra que dizia que nenhum dos seus ossos poderia ser. Vem comigo, igreja. Tenda 1, 2 e... Nenhum dos seus ossos podia ser, porque sobre ele estava uma. Vem com vontade, sobre ele estava uma.
Sobre ele estava uma. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Guarda esse telefone, porque ele não vai mudar a tua história não. Mas essa pessoa debaixo da unção, segurando a tua mão aí agora. Pegue na mão dela. Pegue na mão dele, obreiro. Pegue na mão dele, meu irmão. Segure na mão dessa pessoa aí e diga para ela, diga para ele: você está debaixo de palavra. Debaixo de palavra, você está debaixo de palavra. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Você está debaixo de palavra. Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. Você está debaixo de palavra. Ele está dizendo: eu vou reagir quando você não puder reagir. Eu vou defender quando você não puder defender. Eu vou lutar quando você não puder lutar, porque você está debaixo da minha. Levante a tua mão e reaja a palavra. Glorifique ao Deus da palavra. Exalte o Deus da palavra. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Ele vai reagir. Ele vai reagir por você. Ele vai te defender. Ele vai cuidar da tua casa. Ele vai cuidar dos teus negócios. Ele vai cortar o laço. Ele vai fechar a sepultura. Ele é contigo. Ele é contigo. Se você for com a palavra dele, se você for com a palavra dele, vai debaixo de palavra. Vai debaixo de palavra, ore embaixo de palavra, adore a palavra. Oh, vai debaixo de palavra. Oh, palavra. Ei, palavra. Vai debaixo de palavra. Ei, palavra. Ei, palavra, ei, palavra, vai debaixo de palavra, ei, debaixo de palavra, oh, ei, palavra, ei, a tenda fica de pé, a igreja fica de pé, quem tem Bíblia pega a Bíblia, palavra, palavra, tá debaixo de palavra. Tua casa, tua vida, teus negócios. Ei, palavra, palavra. Vai, adore ao Senhor ao som dos instrumentos. Recebe a palavra, exalte a palavra, reage a palavra. Ei, palavra. Não pare não, a palavra de Deus está se movendo. Ei, palavra, é a tua palavra, Senhor. Tu vela para cumprir a tua palavra. Cumpre a tua palavra. Cumpre a tua palavra.
Quem é batizado no Espírito Santo com fogo e fala em outras línguas, como evidência do batismo, você está proibido de falar em português agora. Edifica a tua alma, edifica a tua alma, coloca o teu espírito para falar como o Pai em línguas, coloca a tua alma no lugar que ela tem que estar, debaixo da palavra. Fale, fale, fale em outras línguas agora, fale em outras línguas agora. Quem quer ser batizado no Espírito Santo com fogo para revestimento de bater, eu te batizo agora. Recebe o batismo com fogo, recebe o batismo com fogo. Fale em outras línguas. Revinaya cominaya suri candarai rebondo comina mando de cabada sabio ai ai ashoremana nanako rimana comenemana subidebia. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha a orientação da palavra aos jovens. Jovens, sois fortes. Por quê? Porque são novos. Porque a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Não é teu braço, não é tua perna, não é tua voz, não é teu currículo. É você ter consciência que você está debaixo de uma... Você está debaixo de uma palavra, meu irmão. Ei. Você acha que tua casa não caiu ainda por causa de quê? Palavra. Ah, Camila, eu sou muito bom. Eu cuido de tudo, eu sou... Não, meus irmãos. Quando Jesus, quando não havia nele mais poder de reação alguma, e os soldados vieram para quebrar as pernas dele, João vai dizer, eu vi. Olha o que ele está querendo dizer, ninguém me contou não, eu vi. Que o testemunho dele é verdadeiro. Por que ele diz isso? Porque quando ele vê Jesus todo machucado no Calvário, como um homem comum, ele poderia pensar o quê? Será que o Filho de Deus precisava realmente disso? Será que o Filho de Deus não podia se defender disso? Então João está sendo, ele mesmo está sendo confrontado. E aonde a gente vê isso? Quando ele expressa essa palavra dizendo assim, eu vi que seu testemunho é verdadeiro. Aí eu te pergunto, você está caminhando com um homem há 3 anos e meio, já não deu para ver que o testemunho dele era verdadeiro? Deu, só que depois de ver ele golpeado, arrebentado no Calvário, você é tentado a duvidar. Por que o homem mais forte do mundo não se defende? Por que o Filho de Deus não desce do madeiro? Por que ele permite isso? Aí João, vendo ele no maior momento de vulnerabilidade da vida dele, vai dizer assim, eu vi que seu testemunho é verdadeiro. E eu estou escrevendo isso aqui para que vocês aqui, são os gentios, são os judeus e somos nós. Para que vocês saibam que o testemunho dele é verdadeiro. E é verdade o que ele diz, para que também vós o creiais.
Aí ele termina dizendo que estas coisas aconteceram para que se cumprisse que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser. Camila, o que Deus está dizendo para mim? Deus está dizendo para mim e para você. Deus está dizendo para essa igreja hoje aqui. Para cada um que está ao alcance da voz profética, Deus está dizendo hoje: estar debaixo de promessa não te impede de ser perseguido. Estar debaixo de palavra não te isenta de sofrimento. E por que nós estamos aqui ainda assim hoje, Camila, acreditando que vale a pena? Vou lhe dizer agora. Porque podem cuspir, podem açoitar, podem perseguir, mas quebrar, ninguém quebra. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios e ele vai dizer assim: ora, vós sois o corpo de Cristo. Está falando de quem? Bata no peito e diga: da gente. Bora, meu irmão, diga: da gente. Ele disse: ora, vós sois o corpo de Cristo. Ele disse: vós sois vaso? Não. Vós sois olaria? Não. Isso aí é quando Deus quer tratar com o indivíduo. Como igreja, ele está dizendo: vocês são o corpo de Cristo. Aí agora responda para mim: somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi açoitado? Recebeu cuspe no rosto? Foi esbofeteado? Vituperado? Zombado? Foi zombado? Perseguido? Caluniado? Sim ou não? Sim ou não? Mas foi quebrado? Se cumpre o que Paulo disse a Coríntios: abatidos, mas não destruídos. Agora, se estamos debaixo de palavra, vai cumprir sofrimento, vai cumprir perseguição, vai cumprir afronta, mas também vai cumprir o domingo. Porque quem está debaixo de palavra, para quem está debaixo de palavra, a morte não é o fim, é a inauguração de um novo ciclo. No domingo de manhã, sendo ainda escuro, Maria Madalena e as outras foram ao sepulcro, e 2 anjos estavam assentados, um na pedra e o outro na sepultura, e eles diziam: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. E ele disse: porque procuras aquele que vive, aquele que vive, aquele que vive entre os mortos. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Quem está debaixo de palavra passa o período do sofrimento, mas vive também a honra, vive também a exaltação. Deus está dizendo aqui pra gente hoje: quem tiver coragem de fechar seu ciclo e entregar seu espírito para Deus, não vai viver só dor, só afronta, vai viver também a promessa cumprida, a honra. Deus está me mandando dizer algo aqui para você. E Ele está me mandando dizer assim, ó: diga que o final dele não termina com uma lápide numa pedra, mas termina com pedras removidas no caminho, e o nome do Senhor sendo glorificado. Não termina com pedras. Deus vai remover tudo que te prende, mas você precisa liberar teu espírito. Camila, como é que eu faço isso? Eu vou dar uma oportunidade para quem quer fazer isso agora. Eu preciso que os obreiros estejam atentos aí nas 2 tendas agora, porque o que eu vou falar e fazer aqui agora compreende a todos. É uma oportunidade que será dada a todos. Vai funcionar assim, ó. Eu vou contar de 1 a 3, de pé como estamos, prometo, estou encerrando. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, vai levantar a mão no lugar que está. Não tem como vir aqui para o altar. Vai levantar a mão no lugar que está. As pessoas que vieram a esse culto hoje, adorar ao Senhor, as pessoas que amam ao Senhor, mas estão afastadas da sua palavra, estão afastadas da vontade de Deus. Ah, Camila, eu vim aqui porque eu gosto, mas eu tô desviado há muito tempo. Olha aqui para mim.
Desviado não frequenta culto. Podia estar curtindo o frio em casa, maratonando uma série, comendo pipoca, de pijama deitado. Falou, vou para a casa de Deus. Até crente já está começando a ficar agoniado, olhando para o relógio, dizendo, ih, tem que ir embora. E o desviado está assim, eita, que Deus está falando comigo hoje. Você não é desviado. Desviado não frequenta culto. Você é afastada. Afastado. E por que você está aqui até agora? Porque você teme o Senhor. E porque você o ama. Camila, mas eu não consigo fazer uma aliança com ele. Eu tenho um monte de coisa para resolver. Tem alguém aqui, ó. Tem alguém aí na tenda dizendo assim: para mim servir a Deus é coisa séria. Primeiro eu vou consertar e vou resolver tudo que eu tenho para consertar. Depois eu fico crente. E é por isso que você nunca conserta e nunca resolve. Sabe por que não? Porque foi o próprio Jesus que disse: sem mim, nada podeis fazer. Lembra o que eu disse lá no início, antes de abrir o texto? Não é a sua capacidade, é a palavra dele. Entrega o teu caminho. Olha aqui para mim. Não é entrega o teu resultado. Não é entrega o teu esforço. Entrega o teu caminho. Jesus não quer que você resolva primeiro e encontre ele depois. Ele quer fazer esse caminho com você. Eu sempre digo isso. Ele nunca disse eu sou o destino, mesmo sendo. Ele disse eu sou o... Então você não tem que resolver primeiro e vir depois, senão você nunca vem. Camila, quando eu parar de beber eu vou, quando eu parar de fumar eu vou. Ai, Camila, meu problema é outro, eu tenho uma situação tico-tico no fubá, inclusive o tico-tico está aqui. Vem você, o tico-tico, o fubá. Porque Jesus não disse para ninguém se arruma e vem. Vai ver, a religião pregou para você muito tempo que você tinha que se arrumar primeiro para vir. E é por isso que você nunca conseguiu vir. Eu não vim arrumada não. Eu vim de bermudinha, barriga de fora e camisete do piu-piu. Sentada no último banco porque tinha baile naquele dia. E eu dizia, vou ficar aqui atrás porque depois que o culto acabar eu vou pro baile. Porque era assim que eu fazia. Era um pé lá e outro cá. Agora, eu ouvia Deus falando comigo. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui agora, mesmo estando fora da sua presença. Mas por causa do temor, elas ainda ouvem Deus falando com elas. Só que você diz assim, não. Quando eu arrumar, quando eu resolver. E Deus está dizendo, não. Eu dizia assim para Deus todo domingo. Quando eu largar o baile eu vou. 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 Eu nunca largava. Quando eu largar o baile eu vou. Aí um dia eu ouvi assim, quando você vier... Foi nesse dia que eu estava arrumada para ir pro baile. Vai eu lá pro altar de bermuda, camisete, barriga de fora. E eu tinha um barrigão. Não tente imaginar, depois do banho de sangue não fica nem a lembrança. Né? Aí eu disse assim, Senhor, eu não me garanto, porque eu gostava muito. Eu vou no teu nome, porque eu não confio em mim. Eu vou no teu nome. Só que eu falei isso já pensando em me esquivar depois. Tipo assim, eu vou no teu nome, não vou no meu. Só que eu não sabia que o nome dele era sobre todo nome. Ninguém disse pra mim o que eu podia e o que eu não podia. Ninguém disse. Eu sabia o que eu devia e o que eu não devia. E ele voltou pra casa e me ajudou nessa obra. Tinha dia que eu me arrumava ou me desarrumava. E ele me constrangia tanto que eu dizia, poxa vida, não consigo ir. Ele. Então você não tem que se arrumar primeiro e vir depois. Você tem que vir do jeito que você está. E é ele que vai te ajudar a deixar o que não puder mais ficar. Então nós vamos fazer assim, preste muita atenção. Eu quero os obreiros atentos nas duas tendas. Eu quero por gentileza, daqui da igreja, um obreiro em cada telão, na frente de cada telão da tenda. Um obreiro na frente de cada telão da tenda. Do lado deles, já está ok? Do lado deles,
uma ovelha, cada um com uma prancheta, igual esse rapaz aqui. Aqui a gente tem 2, mas lá já tem? Tem gente do lado dos obreiros? Vocês estão com a visão rápida, tem câmera lá? Ok? Vai funcionar assim. Está muito apertado aqui e eu não quero constranger lá fora porque também está apertado. Vai ser assim, eu vou contar de 1 a 3. No 3, Ministério de Louvor vai liberar um refrão, cheio do Espírito Santo. A gente vai cantar o quê? O que a gente vai cantar? E era isso que eu queria cantar se eu pudesse cantar. No 3, eles vão adorar o Senhor com um refrão de uma canção que tem tudo a ver com o que a gente pregou, que tem tudo a ver com o nome de Jesus. Aí presta atenção. Quem está na tenda e está afastado, está distante. Ah, Camila, estou desviado. Você não é desviado. Oi? Você que era comigo, aí. Quem está na tenda, eu vou contar de 1 a 3. No 3, vai levantar a mão para o céu e vai ficar com a mão no céu. Até o rapaz da prancheta ou a moça da prancheta chegar do teu... Isso é antes de eu orar, tá bom, gente? Vocês estão entendendo? Antes de eu orar. Vai pegar... Essa pessoa vai do teu lado para pegar, sabe o quê? Teu nome e teu zap, mais nada. Hoje a gente não vai pegar mais nada. Vai pegar só o nome e o zap. Vai dizer, e aí, qual é teu nome? Pá, teu zap e tal. Ai, Camila, não vou dar meu zap não. E se me perturbar? Se te perturbar, tu bloqueia. Mas não é para te perturbar, é para te ajudar. É para liberar a palavra sobre a tua segunda-feira, sobre a tua terça-feira. Amém? No 3, quem está afastado, quem se diz desviado. Ai, Camila, eu sou de uma igreja aqui perto. Vou levantar a mão porque eu também quero receber essa oração. Não levanta a mão que eu não estou te chamando. É só quem sabe. Camila, sou eu. Deus falou comigo que hoje eu tenho que me consertar. Eu estou afastado. Camila, sou eu venho à igreja, mas nunca tomo uma decisão ao lado do Senhor. Sempre acho que eu tenho que me arrumar primeiro, resolver, depois... Não, hoje não, é hoje. Você vai levantar a mão e vai ficar com a mão estendida. E os crentes? Os crentes vão ficar orando de mão abaixada. Todo mundo que é pentecostal cruza a mão assim agora. Que é para você não levantar a mão, nem para dar glória. Senão você vai atrapalhar a contagem. Porque eu creio que tem gente aqui, tem gente lá fora, cujo coração o Espírito Santo de Deus já está dizendo, é hoje, é aqui, é agora. É hoje, é aqui, é agora. É hoje, é aqui, é agora. Porque você está debaixo de palavra. Tem uma palavra sobre a tua vida. Você precisa se colocar na posição. Então quem está afastado, quem está distante, quem vem à igreja... Ah, Camila, eu não vou levantar a mão não. Eu não vou não, porque Deus sabe, mas não concorda. Ah, mas eu tenho vergonha. O que eu faço com a vergonha? Bota no bolso. Porque a vergonha é passageira, mas a tua salvação é eterna. Aí o que vão dizer, o que eu vou pensar, o que vão dizer nunca pagou nossas contas, que fará botar o nosso nome no livro da vida. Vai levantar a mão com vergonha e tudo, nem que seja meia pataca, mas tu vai levantar a mão. No 3, você vai ficar de mão estendida até alguém chegar do seu lado. Quando os obreiros recolherem lá fora, vão correr aqui para dentro, para a gente ter notícia de quem veio para Jesus hoje. E aqui dentro a mesma coisa. Eu conto 1. Igreja, comece a orar agora pela vida de quem entrou aqui e precisa hoje fazer uma aliança com Deus. Talvez entrou alguém aqui como eu entrei um dia, com vergonha, constrangida, mas Deus tinha sobre a minha vida uma palavra. E eu estou aqui por causa disso, por causa da palavra. Eu não confiei em mim, eu confiei em Deus. Eu conto 2. Você que está me ouvindo agora e está dizendo assim: Camila, eu não posso fazer uma aliança, porque eu fiz pacto de sangue. Alguém aqui disse isso para Deus agora: Camila, eu não posso porque eu tenho pacto de sangue. O Senhor está dizendo: diga aí, qual foi o sangue que você derramou? Que o sangue do meu filho não tem poder para perdoar essa dívida. Eu vou pagar a dívida do teu pacto de sangue. Tua dívida será paga mediante a confissão da sua fé de que Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu disser 3,
Jesus. Levante a sua mão com coragem, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então não tenha vergonha. Se é você, se está afastado, se está distante, 3, levante a tua mão agora, enquanto a igreja está orando. 1 aqui dentro, 2, já podem ir se dirigindo. 3, 4, continue orando, igreja. Continue orando, continue orando. Se tiver mais alguém, mantenha a mão bem lá em cima. 1, 2, 3, 4, 4 aqui dentro, 4 aqui dentro. 5, mais uma ali atrás. 5, continue orando, igreja. Continue orando. 5, 5. A morte venceste, o véu tu rompeste. Adore, A tumba vazia adore, porque tem salvação na casa. está. O céu te adora, proclama tua glória. Verbo vivo. Ressuscitaste, vivo está. Quem sabe diga: És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Teu é o reino, tu é lá fora, mais de 30 pessoas já entregaram a vida para Jesus. Diga: poderoso. a morte venceste, Ei, o véu tu rompeste. ainda dá tempo para você. Se tiver mais alguém aí, levanta a mão e diga: eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Eu sinto a graça de Deus aqui. Adore, adore, adore. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Deus. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Ai, mais forte que tudo é. oh, Poderoso esse nome é, nome. Só a igreja vai dizer mais uma vez: poderoso esse nome é. Abra as portas, me deixe ouvir a tenda adorando ao Senhor também. Toda a tenda, todos os irmãos, diga: poderoso, poderoso esse nome é. Levante a sua voz. Poderoso esse nome é. Levante a sua mão para o céu, vamos dizer bem suave: a morte venceste. A morte venceste, o véu tu rompeste. Como é que tá a tumba? A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Levante a sua mão, adore, você e ele agora, adore ele. Reis, És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Só vocês. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Diga glória a Deus. As que estão lá fora, mesmo depois de já terem dado o nome, mantenham suas mãos estendidas para que nós possamos orar por vocês agora. As daqui de dentro que levantaram aquela hora, a mesma coisa. Levante a sua mão novamente. Isso. E aumentou, agora tem 6 aqui dentro. Fique de mão estendida lá em cima. Lá fora o pessoal está levantando a mão? Tá? Maravilha. Vamos orar agora, todos juntos, igreja. Comece a abençoar essas pessoas. Comece a abençoar. Comece a dizer: Senhor, escreve o nome de cada uma no livro da vida. Trabalha com libertação completa. Sustenta, ajuda. Comece a pedir, peça isso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, te pedindo: cumpre o que tu disseste que faria, quando tu disseste que tudo que 2 de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos pecados dessas pessoas, nós ligamos a salvação das suas almas. Nós declaramos que a partir de hoje elas vão caminhar em novidade de vida com o Senhor. Nós ministramos sobre elas a alegria da salvação. Alegria, 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 alegria da salvação. Abraça elas com teus braços de amor, Senhor. Espírito Santo, toca a vida delas neste momento e nunca mais se ausente delas. Que elas nunca mais se ausentem da tua presença. Nós as abençoamos no poderoso nome de Jesus. Como igreja nesta noite nós te glorificamos. Perdão, Senhor, é que a tua igreja não ouviu. Nesta noite, como igreja, nós te glorificamos, porque salvação e glória chegaram a estas casas. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Eu profetizo vida sobre tua vida, bênção no teu ministério, milagre sobre você. Eu profetizo que caia todo o embaraço. Hoje aqui Deus vai cortar os laços.